Boa tarde, queridos irmãos. Vamos iniciando nossas atividades de 2024 e peçamos a Deus amparo e proteção para que possamos desfrutar desses momentos com muita paz e harmonia. Como a Malu falou, eu vou falar sobre o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, tarefa tão difícil para nós espíritos ainda imperfeitos, mas que no decorrer dessa palestra, nós vamos verificar como a fé e a caridade têm um papel primordial para que nós um dia possamos realizar essa tarefa. Fé é fidelidade. Ter fé é uma atitude que está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Ela é a própria força da vida que palpita e vibra em todos nós. No contexto religioso, ter fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ela tem o suporte do sentimento e da razão que lhe dão a garantia de obter o esperado. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. Fé é, portanto, uma energia ou um sentimento intransferível e uma experiência totalmente pessoal. É algo que sabemos, compreendemos intimamente, sem margem a dúvidas. Leon Denis nos diz que a fé é a confiança da criatura em seus destinos, é o sentimento que a eleva à infinita posterdade, é certeza de estar no caminho que vai te levar à verdade. Podemos exemplificar a fé da seguinte maneira. Quando o nosso aparelho de rádio está sintonizado com a onda eletrônica emitida pela estação emissora, capta nitidamente a música irradiada pela mesma. Podemos dizer que nosso rádio tem fidelidade, alta fidelidade com a emissora. Caso o nosso aparelho não esteja afinado na mesma frequência, sintonizado com a estação emissora, não captará a música. Assim, acontece conosco em relação às emissões do alto. Se estivermos sintonizados com a divindade, captaremos as emissões divinas com fidelidade. O homem que tem fé busca a fidelidade, a sintonia com as leis divinas e, através da autorrealização, conquista o seu céu interior, uma vez que o reino do céu está dentro de cada um de nós, conforme assegurou Jesus. Assim que aquele que realmente tem fé busca a harmonia interior, praticando o bem de forma altruísta e desinteressada, e não espera recompensa alguma pelo fato de fazer o bem e ser bom. Jesus enalteceu a fé em sua justiça porque conhecia os mecanismos que regem a vida. Assegurou que somos deuses, pois sabia que podemos desenvolver a centelha divina que há em nós através da fé ou da fidelidade às leis maiores. Por isso é que Jesus dizia àqueles a quem curava: a tua fé te curou, pois os fenômenos de cura considerados prodígios, na verdade, eram apenas consequências de uma lei natural. Ensinava aos que tinham ouvidos de ouvir que a potência embutida em cada um de nós pode acionar a cura ou nos desviar das dores que nós mesmos atraímos. Porém, para nos sintonizarmos com as emissões que vêm do alto, temos que eliminar dos canais da mente os ruídos provocados pelo orgulho e pelo egoísmo. Temos que aumentar nosso potencial de fidelidade aos ensinos do Mestre de Nazaré, e só então poderemos nos dizer homens de fé. Joana de Ângeles, no livro Responde, com psicografia de Divaldo Pereira, diz que a fé é a flama divina
que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo, mágoas, revoltas, traições e até mesmo a morte. Diz-nos que a fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio. Feliz aquele que crê, sabe, vê e caminha firme, porque sua fé é profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Foi nesse sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois, como tais, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. A fé é a mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. A fé faz por quem crê. Seguramente, ela é um pedaço do caminho para quem busca ter uma vida mais feliz. O espírito protetor, como se intitulou o autor da mensagem no item 13 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé e a caridade, ele faz uma afirmação. Ele nos diz assim: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. E nós sabemos que é a verdadeira caridade que dá sentido aos nossos atos e à nossa vida, inspirados pela nossa fé. Tudo que é construído com a marca da caridade sobrevive ao tempo, e é esse ato de dar alguma coisa que nos eleva espiritualmente. Mas caridade não é apenas dar uma esmola. Muitas vezes, relutamos para entender o real sentido da palavra caridade. Alguns ainda carregam um conceito distorcido de que, para ter valor, a caridade precisa ser algo difícil e penoso para quem faz. Mas a caridade, ela está ligada a uma ação concreta, aquela que todos nós conhecemos. Ela é presente, é uma prática e pode ser realizada indistintamente por todas as classes sociais e por todas as pessoas e de diferentes maneiras, na qual nem sempre a caridade material é a mais importante. Na questão de número 886 do Livro dos Espíritos, temos a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E a espiritualidade superior dá a Kardec uma interpretação a respeito da maneira como nosso Senhor Jesus Cristo via e entendia essa importante virtude com a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. Mas o que vem a ser benevolência? Se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem, trabalhando em favor do nosso semelhante. Joana de Ângeles define como um sentimento de profundo amor pelo seu próximo. E indulgência é a clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Esta é a caridade mais difícil de ser praticada e que denominamos caridade moral, porque não sabemos lidar com as imperfeições alheias e nem compreendê-las. Ela consiste em suportarmos uns aos outros. E temos tanta dificuldade porque não sabemos sequer entender e trabalhar as nossas próprias deficiências. Aqui, nós estamos falando da verdadeira caridade, que é o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de outrem, identificando-se com o amor de Deus. É a virtude que, com a justiça, regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres e especialmente para com os outros homens. Baseia-se na frase: fazemos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. E essa verdadeira caridade acontece quando Deus pode ser visto atuando e se manifestando através de nós, dos nossos gestos, do nosso olhar, do nosso sorriso, do nosso abraço, do nosso ouvir, do nosso falar,
do nosso entender, do nosso acolher, do nosso amor. É uma virtude de doação, do amor que se doa sem perguntar o que e a quem. É a força da fonte que serve a todos sem perguntar quem dela irá se servir. É traduzir em frutos, em força espiritual, em grandeza que nos contagia e nos inspira tudo o que a fé patrocina. Essa verdadeira caridade nasce do desenvolvimento de qualidades internas, de sentimentos como o amor e a compaixão. Uma vez enternecido o coração de quem já é capaz de amar, o indivíduo terá inevitavelmente compaixão pelos outros, e a caridade será a expressão natural dessas qualidades, não mais como um sacrifício, e sim como uma necessidade. Dito de outra forma, quem ama de verdade pratica a caridade, assim como uma mãe que tem o impulso natural e irrefreável de cuidar de seus filhos. Abre mão de coisas suas, não como um sacrifício, mas como uma necessidade natural de servir. E Kardec nos oferece a mesma visão de inutilidade de todas as iniciativas em favor da redenção humana, se faltar o componente básico ao proclamar: fora da caridade não há salvação. E aí fica aqui uma reflexão, né, para nós. Como você vai expandir seus sentimentos se você não crê, não acredita? Como nos salvar sem o trabalho construtivo no bem? Como evoluir sozinhos sem o próximo? Como seguir avançando, criando, realizando e concretizando sem esta força que nos impulsiona, que nos dá esperança? Os homens precisam acreditar, precisam guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Precisam dos outros para aprenderem juntos, para trocarem afetos e experiências, para se auxiliarem mutuamente. Sem a fé, sem a caridade, ocorreria a frieza, a indiferença e se intensificariam as dores e problemas humanos. Como Emmanuel nos explica claramente em uma de suas mensagens, fé sem a caridade é lâmpada sem reservatório de força. Caridade sem fé representa a usina sem lâmpada. Fé não pode existir sem caridade. Elas andam juntas, porque a fé faz com que acreditemos na vida futura. Acreditamos ainda que nosso trabalho de ajuda ao próximo deve ser intenso e ininterrupto e não apenas impulsos generosos. Com ela, nos tornamos mais firmes em nossos propósitos de ajuda ao semelhante. A caridade, por sua vez, é o único caminho capaz de nos aperfeiçoarmos moralmente, visto que para praticá-la é necessário que sacrifiquemos nossos desejos e sacrifícios. E caprichos, única e exclusivamente para o bem do semelhante, sem qualquer tipo de interesse. Essa caridade somente a fé firme e segura em Deus, no seu amor, na sua justiça, na sua sabedoria, nas suas leis, é capaz de vivenciar, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. A fé consciente, inabalável, leva o homem a compreender a transitoriedade da vida terrena, dando aos valores materiais a importância relativa que eles têm para o espírito imortal, não se prendendo a eles, mas buscando usá-los em favor de outros, a fim de suavizar os sofrimentos alheios. Somente uma fé religiosa, bastante firme e segura, é capaz de demonstrar ao homem que ele está na Terra para desenvolver-se, intelectual e moralmente, desviando-o da busca ávida de uma felicidade nos prazeres materiais que lhe dão apenas a ilusão de ser feliz. Aparentemente, vivemos em um mundo injusto, visto apenas do ponto de vista de uma única existência. Todavia, analisando sob o ponto de vista das vidas sucessivas, compreendemos que as aparentes injustiças são os efeitos dos males praticados nessa vida ou em outras. É a lei de ação e reação, ou de causa e efeito, acontecendo a fim de auxiliar o aperfeiçoamento espiritual do homem. Mas
não estamos condenados a viver assim eternamente. À medida que os homens da Terra forem se desenvolvendo moralmente, tanto quanto intelectualmente, as dores e os sofrimentos vão se tornando menores até se tornarem desnecessários. Dessa forma, nosso mundo se tornará um mundo melhor, mais fraterno, mais solidário, com preocupações de paz e felicidade para todos, em todos os aspectos. E para que isso aconteça, é imprescindível desenvolver a fé raciocinada que nos mostra quem somos, quem fomos, o que seremos, o que aqui devemos fazer e como fazer, para, no desenvolvimento do amor em nós, vivenciarmos o amor ao próximo. Precisamos exercitar a solidariedade, a fraternidade, a tolerância, a generosidade, todas as facetas da caridade, um para com os outros, como pudermos, aperfeiçoando-nos nos valores espirituais que só a fé religiosa tem condição de despertar, de fazer desabrochar. Precisamos aprender a viver na diversidade de gostos, de interesses, de tendências, de necessidades que esta humanidade apresenta, exercitando-nos na caridade que a fé religiosa estimula, porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que poderemos manter a harmonia entre elementos tão diversos. A felicidade plena não existe na Terra pela própria imperfeição de seus habitantes. Uma boa reunião a todos.